Durante toda a semana aconteceu a exposição Lendo e Escrevendo com Anne Frank. E o Viva Educação esteve lá. Vamos ver comigo! Durante toda a semana, o Clube dos Diários recebeu a exposição Lendo e Escrevendo com Anne Frank. E nós do Viva Educação não poderíamos ficar de fora desse evento, já que é uma exposição internacional e que aqui tem muito conteúdo interessante para eu mostrar para vocês. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho do que foi essa exposição. A exposição do Clube dos Diários reconta a vida e a obra de Anne Frank, levando o visitante a mergulhar em um capítulo muito importante da história da humanidade, que foi o genocídio de judeus pelos alemães durante a Segunda Guerra, chamado de Holocausto. O Diário da Menina, que queria ser escritora, teve a sua primeira edição lançada em 1947. De lá para cá, a obra foi traduzida para mais de 70 idiomas e vendeu mais de 35 milhões de exemplares pelo mundo. Quem vai nos guiar nesse passeio histórico é a Maria Laura. A Maria Laura é uma das monitoras da exposição e ela já faz parte do grupo que estuda a Anne Frank no Brasil. É o Anne Frank Jovem, não é isso, Sim, Maria Laura? A rede jovem da Anne Frank Presente está sempre trabalhando projetos ao redor do Brasil e do mundo para explicar sobre a história de vida dela e da família dela, para impedir que a história se repita, uma coisa de conscientização também da história dela. Tá, e quando a pessoa vem aqui, por onde é que a gente começa? Pela crise de 29, explica pra gente. A crise de 29 foi inclusive o ano que a Anne Frank nasceu, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York. Não só a Europa, também como os Estados Unidos entrou em crise, o que acabou afetando a Alemanha. Vários alemães estavam desempregados e sem o que comer, e o Hitler pegou isso como uma forma de jogar isso para o lado dos judeus. Ele explicou para os alemães que os judeus eram culpados por tudo isso. E foi aí que começou a perseguição a todos aqueles que tinham a religião como judaica, né? Aqui está a família da Anne Frank, que o Otto, tem a Edith Frank, a Margot e a Anne Frank. Eles são uma família de apenas 4 pessoas e quando ela completa 5 anos, ela tem que se mudar para a Holanda, porque na verdade ela nasceu na Alemanha, por conta da perseguição nazista. E a Anne, ela tinha um sonho de ser escritora, por isso ela escrevia em seu diário, né, como podemos ver aqui, sobre os horrores nazistas que as pessoas estavam vivendo, para que ela pudesse publicar depois. Foi por isso que o pai dela permitiu a publicação, porque ela queria que o mundo soubesse o que ela tinha passado na época. Com quantos anos ela começou a escrever o diário dela? Ela começou a escrever em 12 de junho, quando ela fez o aniversário dela de 13 anos. E com 13 anos ela começou a escrever e parou com 15, que foi quando ela morreu. Então aqui eles gostavam muito de política. A família da Anne Frank e os Van Dans, eles se comunicavam com o mundo exterior através de um rádio que eles tinham na casa. Através desse rádio, eles ficavam acompanhando o avanço dos aliados contra os alemães nazistas. Então, o Otto Frank, ele marcava em um mapa que ele fez cada avanço dos ingleses contra os alemães nazistas, porque ele acreditava que cada dia mais estava perto da libertação dos Países Baixos, que também inclui a Holanda. Será que este é realmente o início da esperada libertação? A libertação da qual falamos tanto, que ainda parece boa demais, semelhante demais a um conto de fadas para ser verdadeira? Será que este ano, 1944, nos trará a vitória? Bom, diante dessa fala da Anne Frank, ela acreditava realmente que ia ser liberta por conta que os ingleses estavam avançando cada vez mais em mais países que eram antes dominados pelos alemães.
Só que no dia 4 de agosto de 1944, ela é levada, né, junto com a sua família. Eles vão diretamente para Westerbork, que é um campo de concentração transitório que leva diretamente para Auschwitz. Em Auschwitz, o Otto Frank é separado de suas filhas e da esposa. E depois a Edith Frank é transferida para outro campo de concentração. E as irmãs Margot e Anne Frank ficam sozinhas, duas juntas, em Bergen-Belsen, onde elas morrem poucos meses depois, porque contraíram a doença tifo, que ela acontece por conta das más condições de saneamento do local. E primeiro a Margot morre. Depois, poucas semanas depois, a Anne morre também de exaustão e também de tifo. Meses depois, né, eles são libertados e Otto Frank é o único que sobrevive do anexo secreto. Todo o resto morre ou de exaustão ou de doenças. Otto Frank, ele decide publicar o livro da filha, porque no diário dela fala que ela queria publicar e ser uma escritora famosa. E então ele realiza o sonho da filha de ser uma escritora de sucesso. Ele morre aos 91 anos, trabalhando sempre em prol do reconhecimento da filha como escritora até os seus últimos dias. Será que me tornarei jornalista ou escritora? Espero. Espero muito, porque escrever me permite registrar tudo. Todos os meus pensamentos, meus ideais e minhas fantasias. E é muito importante a gente conhecer um pouco da história. É a história contada por uma perspectiva diferente. É importante a gente conhecer. E o que te chamou mais atenção aqui nessa exposição? De verdade, o cenário do quarto, porque a gente sente todo um peso, né? Foi num lugar como aquele que ela escreveu todas essas memórias. Gostei muito também do painel, que resume um pouco da história para quem não conhece tanto, como é o meu caso. Quais foram as suas impressões aqui ao visitar a exposição de Anne Frank? Muito bonito, muito importante conhecer a história dela. Eu já conheço há um bom tempo, há uns 4 anos. E eu gosto muito da história dela, eu já vim a outras exposições sobre ela. Eu acho muito legal, principalmente que dessa vez tem como se fosse o lugar que ela escrevia. Aqui, né, o esconderijo dela. Sim, o esconderijo, o anexo que eles viviam. É muito bonito, é importante conhecer a história dela para não repetir mais uma vez. Que exposição linda, né, gente? Foi muito bom estar com todo mundo lá. Se você não teve a oportunidade de ver, fique atento, porque em Parnaíba vai acontecer, em José de Freitas também. José de Freitas vai acontecer em maio. E pelo Piauí todo, em alguns municípios, vai acontecer outras edições, vão acontecer outras edições. Então, quem sabe, é uma oportunidade de fazer turismo e visitar a exposição da Anne Frank, né?